No jantar de família, meu pai olhou bem nos meus olhos e disse: "Você é o filho mais inútil desta casa." As palavras caíram como pedras no silêncio repentino. Olhei para minha mãe. Ela apenas deu um sorrisinho de deboche. Os olhos da minha irmã brilhavam com a mesma diversão fria. Não havia discussão a ser feita, nenhuma defesa que eles jamais ouviriam. Então, não ofereci nenhuma. Eu apenas sorri. Um sorriso lento e silencioso que limpou a presunção de seus rostos. Afastei minha cadeira, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, meu celular estava em chamas com notificações. 42 ligações perdidas da minha mãe, todas entre 22 dólares e 7 horas, e uma única mensagem desesperada do meu pai, enviada às 3 horas da manhã. Por favor. Eu digitei uma resposta simples antes de bloqueá-los todos. O inútil está ocupado. Aquele foi o momento em que minha antiga vida acabou. Antes de compartilhar o resto da minha história, quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde uma história pode viajar. Às vezes, apenas saber que há alguém lá fora faz toda a diferença. Se você já se sentiu invisível, não ouvido, ou foi feito para se sentir pequeno pelas mesmas pessoas que deveriam ter te fortalecido, então, esta história é para você. Considere se inscrever no canal e se juntar a mim nesta jornada. É para qualquer um que já teve que encontrar sua própria voz quando ninguém mais quis ouvir. Obrigado. Meu nome é Lucas, e esta é a história de como eu retomei minha vida. No jantar de família, meu pai olhou bem nos meus olhos e disse: "Você é o filho mais inútil desta casa." As palavras caíram como pedras no silêncio repentino. Olhei para minha mãe. Ela apenas deu um sorrisinho de deboche. Os olhos da minha irmã brilhavam com a mesma diversão fria. Não havia discussão a ser feita, nenhuma defesa que eles jamais ouviriam. Então, não ofereci nenhuma. Eu apenas sorri. Um sorriso lento e silencioso que limpou a presunção de seus rostos. Afastei minha cadeira, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, meu celular estava em chamas, com notificações. 42 ligações perdidas da minha mãe, todas entre 22 is e 7 horas, e uma única mensagem desesperada do meu pai, enviada às 3 horas da manhã. Por favor. Eu digitei uma resposta simples antes de bloqueá-los todos. O inútil está ocupado. Aquele foi o momento em que minha antiga vida acabou. Antes de compartilhar o resto da minha história, quero saber que você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você está assistindo. Eu adoro ver até onde uma história pode viajar. Às vezes, apenas saber que há alguém lá fora faz toda a diferença. Se você já se sentiu invisível, não ouvido, ou foi feito para se sentir pequeno pelas mesmas pessoas que deveriam ter te fortalecido, então esta história é para você. Considere se inscrever no canal e se juntar a mim nesta jornada. É para qualquer um que já teve que encontrar sua própria voz quando ninguém mais quis ouvir. Obrigado. Meu nome é Lucas, e esta é a história de como eu retomei minha vida. Para entender como cheguei àquele ponto de ruptura, sorrindo enquanto minha própria família tentava me destruir, você precisa entender o universo em que cresci. Não era um lar. Era uma hierarquia, uma competição silenciosa e vitalícia, onde eu estava sempre destinado ao último lugar. No mundo da minha família, havia 2 filhos em torno dos quais meus pais orbitavam. O primeiro era meu irmão mais velho, Marcos, o filho de ouro. Ele era um analista financeiro, um homem que falava em números e preços de ações, uma linguagem que meu pai reverenciava. Ele não podia fazer nada de errado. A segunda era minha irmã mais velha, Jéssica, a princesa. Uma advogada corporativa, afiada e implacável,
com um escritório chamativo na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Sua ambição era uma arma, e meus pais celebravam cada vitória. E então havia eu, o filho do meio, o artista, o pensamento tardio. Meu trabalho como designer gráfico, minha paixão por criar mundos inteiros a partir de cores, formas e histórias, era descartado como um hobby frívolo. Durante anos, a trilha sonora da minha vida era o suspiro condescendente da minha mãe, Linda, seguido pela mesma pergunta. Isso é bonitinho, Lucas, mas quando você vai arranjar um emprego de verdade? Eu engolia a amargura, sabendo que eles nunca viam as noites em claro, as campanhas complexas ou os clientes que consideravam meu trabalho essencial para o sucesso deles. O que eles se recusavam a ver era a realidade. Apesar do desprezo constante, eu havia construído uma carreira sólida. Aos 34 anos, eu era gerente sênior de projetos em uma das principais agências criativas. E meu último aumento havia elevado minhas economias pessoais para bem mais de R$100 mil. Meu mundo não era totalmente cinza, no entanto. Havia Clara, minha noiva, uma professora de história com uma risada que podia cortar a melancolia mais espessa e uma crença em mim que era tão firme que muitas vezes parecia a única coisa real na minha vida. Estávamos construindo um futuro juntos, um mundo longe do julgamento deles. Mas a ironia mais cruel, o segredo que eu carregava como uma pedra no estômago, era que eu era quem mantinha o mundo deles à tona. O filho inútil deles era sua linha de vida. Nos últimos 3 anos, eu vinha pagando silenciosamente as contas deles quando as coisas apertavam. Eram R$7.500 por mês para cobrir a hipoteca deles, uma transferência silenciosa que eles nunca questionaram. Foram R$15 mil para a cirurgia cardíaca de emergência do meu pai, Roberto, uma conta que eles simplesmente me entregaram. Foram até R$25 mil para o cursinho preparatório da OAB da Jéssica, anos atrás, quando ela estava com dificuldades, uma dívida que ela nunca reconheceu. Eles apenas pegavam. A única pessoa que sempre viu a verdade foi meu avô, Arthur. Você está fazendo demais por eles, garoto. Ele havia me avisado durante nossas ligações de domingo, sua voz cheia de uma sabedoria cansada. Eu sempre ignorava, apegando-me à crença ingênua de que a família deveria permanecer unida, não importando o custo. Então, naquela noite de verão, dirigindo para a casa deles em Jundiaí, eu carregava tudo isso. Minha carta de promoção estava na minha bolsa. O anel de Clara era um peso reconfortante no meu dedo, e uma esperança tola e teimosa estava alojada no meu coração. Eu continuava pensando, desta vez, eles finalmente vão me ver. Ignorei o pavor familiar se contorcendo no meu estômago enquanto entrava na garagem e ouvia suas vozes pela janela aberta, já se gabando de Marcos e Jéssica. Entrei, pronto para oferecer-lhes meus triunfos, minha alegria, minhas boas notícias, acreditando tolamente que um único jantar poderia de alguma forma apagar 34 anos de história. Eu estava errado. Passei aquela tarde no meu apartamento, dando os toques finais em um presente no qual eu havia derramado meu coração. Por semanas, eu trabalhei em um álbum de fotos de família, décadas de memórias. De fotos granuladas do casamento dos meus pais a polaroids de nós crianças no quintal em Jundiaí. Fiquei acordado até tarde colando fotos, escrevendo legendas, decorando páginas com adesivos. Não era apenas um presente. Era minha maneira de dizer que eu valorizava a nossa família, mesmo que eles raramente me valorizassem. Eu queria entregá-lo para minha mãe e meu pai antes do jantar, esperando que isso estabelecesse um tom caloroso para meus grandes anúncios, minha promoção para gerente sênior de projetos e meu noivado com Clara. Enquanto embrulhava o álbum em papel dourado, imaginei seus rostos se iluminando, talvez até um "estamos orgulhosos de você, Lucas", do meu pai.
Roberto. Mas enquanto eu entrava na casa deles em Jundiaí, essa esperança começou a se desfazer. A sala de estar já estava cheia de vozes. Meu pai estava perto da lareira, gesticulando animadamente enquanto contava a um vizinho, no telefone, sobre meu irmão Marcos conseguir um grande contrato para sua firma. Ele vai longe, disse Roberto, sua voz ressoando com orgulho. Coloquei o álbum na mesa de centro, esperando uma chance de falar, mas ele nem olhou na minha direção. Minha mãe, Linda, estava na cozinha conversando com minha irmã, Jéssica, sobre seu último acordo corporativo, uma grande fusão que colocou seu nome no valor econômico. Você é imparável, disse Linda radiante, enquanto Jéssica ria e jogava o cabelo para trás. Eu pairava por perto, segurando o álbum embrulhado, tentando entrar na conversa. Oi, mãe. Eu trouxe algo para você e o pai, eu disse, mostrando o presente. Linda mal olhou para cima. Que legal, Lucas. Deixa em algum lugar, disse ela, virando-se de volta para Jéssica. Engoli a dor e fui para a sala de jantar, onde Marcos estava rolando o feed do celular, provavelmente checando os preços das ações de sua empresa. E aí, Marcos? Eu disse, forçando um sorriso. Eu fiz uma coisa para a minha família. Quer ver? Ele resmungou, com os olhos grudados na tela. Depois, talvez, disse ele, sem sequer levantar o olhar. Eu fiquei ali, me sentindo como uma criança de novo, implorando por migalhas de atenção. O álbum parecia mais pesado em minhas mãos, minha empolgação desaparecendo. Coloquei-o no aparador, dizendo a mim mesmo que o jantar seria diferente. Eu compartilharia minhas notícias e eles teriam que ouvir. Enquanto eu ajudava Linda a pôr a mesa, a conversa continuava voltando para meus irmãos. Roberto se juntou a nós, ainda falando sobre a startup de Marcos. Ele vai apresentar para investidores na próxima semana, disse ele, ajustando os óculos. Pode ser um divisor de águas. Linda assentiu, colocando uma travessa de frango assado na mesa. E a Jéssica fechou aquele acordo de fusão em menos de um mês. Ela acrescentou, sua voz transbordando de admiração. Tentei intervir. Isso é ótimo, mas eu também tenho algumas novidades. Comecei, mas Jéssica me cortou, começando a contar uma história sobre seu cliente famoso. Segurei um garfo, meus nós dos dedos embranquecendo, e forcei um aceno de cabeça. Eles nem perceberam. Respirei fundo, lembrando a mim mesmo por que estava ali. A promoção significava que eu estava gerenciando grandes projetos, eventos de gala, convenções e até um festival por toda a cidade. Clara, minha rocha, havia me pedido em casamento durante uma caminhada no Parque Ibirapuera, prometendo uma vida onde eu nunca me sentiria pequeno. Eu merecia compartilhar isso. Mas enquanto eu observava minha família, suas vozes se sobrepondo, com elogios ao gênio financeiro de Marcos e as vitórias de Jéssica no tribunal, a dúvida se instalou. Eles se importariam com o meu mundo ou o descartariam como sempre fizeram? A tensão cresceu quando nos sentamos para jantar. Roberto cortava o frango, ainda falando sobre o último empreendimento de Marcos. Jéssica bebia seu vinho, sorrindo com desprezo enquanto Linda listava suas recentes conquistas. Eu me sentei em frente a eles, o álbum intocado no aparador, minhas notícias queimando na garganta. Eu disse a mim mesmo para manter a calma, para esperar o momento certo. Talvez, quando eu entregasse o álbum, eles me veriam de forma diferente. Talvez minha promoção, meu noivado, finalmente os fizessem parar. O jantar estava momentos de começar, e eu me agarrei a essa esperança frágil. O jantar mal tinha começado. Eu estava sentado à mesa, meu pulso acelerando enquanto me preparava para compartilhar minhas notícias. O tilintar de garfos e a conversa enchiam a sala, mas eu estava pronto. Minha promoção para gerente sênior de projetos e meu noivado com Clara eram marcos que eu havia conquistado, e eu queria que minha família soubesse. Respirei fundo, os dedos roçando no anel escondido debaixo da mesa. Pessoal,
Eu tenho algo para contar a vocês, eu disse, minha voz cortando o barulho. As cabeças se viraram. Roberto, meu pai, no meio de uma garfada. Linda, minha mãe, segurando uma taça de vinho. Jéssica, minha irmã, erguendo uma sobrancelha. Marcos, meu irmão, desviando o olhar do celular. Por um momento, tive a atenção deles e meu coração se animou. Eu fui promovido a gerente sênior de projetos. Comecei. E a Clara e eu estamos... Roberto bateu o garfo na mesa, o som agudo o suficiente para me parar. Você é o filho mais inútil desta casa, Lucas, disse ele, sua voz pingando desprezo. Desenhar coisas? Isso não é um emprego de verdade. Por que você não pode ser como o Marcos ou a Jéssica? Os lábios de Linda se curvaram em um sorriso de deboche, seus olhos brilhando de divertimento. Jéssica soltou uma risada mordaz, recostando-se na cadeira. Marcos não falou, mas um leve sorriso cintilou em seu rosto. As palavras caíram como um tapa, cada uma carregando anos de desconsideração, de recusa em me ver. Meu peito apertou, o ar pesado com o julgamento deles. Eu poderia ter revidado, listado cada campanha de alto perfil que gerenciei, cada cliente que me chamou de indispensável. Eu poderia ter contado a eles sobre as noites que passei aperfeiçoando propostas, ou como Clara via a força que eles ignoravam. Mas suas expressões, o olhar furioso de Roberto, o sorriso de Linda, a risada zombeteira de Jéssica, deixaram claro que eles nunca se importariam. Algo se quebrou dentro de mim. Não raiva, mas resolução. Eu não precisava mais da validação deles. Eu sorri, lento e deliberado, observando o sorriso de Linda vacilar e a risada de Jéssica falhar. A sala ficou em silêncio, seus olhos fixos em mim. Sem uma palavra, empurrei minha cadeira para trás, o som arrastado ecoando no silêncio. Levantei-me, peguei minha carteira e chaves e fui para a porta. Lucas, onde você vai? Chamou Roberto, sua voz tingida de confusão. Eu não olhei para trás. A porta da frente se fechou atrás de mim, o som final. No meu carro, a noite quente do estado de São Paulo pressionava contra as janelas. Minhas mãos tremiam, não de dor, mas de uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Por anos, eu mantive suas vidas à tona. 7.500 por mês para salvar sua casa da execução hipotecária. Dinheiro que eles pegaram sem um único obrigado. Isso acabava agora. Peguei meu celular, digitei uma mensagem para Roberto e Linda. Acabou o dinheiro. Boa sorte. Meu dedo apertou enviar, sem hesitação. Então desliguei meu celular, a tela escurecendo, enquanto eu o jogava de lado. Eles que lidassem com as consequências. Enquanto eu dirigia para longe de Jundiaí, meu sorriso permaneceu. Eu não estava escapando. Eu estava me escolhendo. Clara estava esperando em casa, pronta para construir um futuro onde eu era o suficiente. A estrada aí à frente parecia aberta, livre de suas expectativas. Eu os carreguei por tempo demais, e agora eu estava livre. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas minhas cortinas, me tirando de uma noite inquieta. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira. A tela acendeu, 42 ligações perdidas da minha mãe. E no meio de tudo, uma mensagem do meu pai se destacava. Por favor, enviada às 3 horas da manhã. Meu estômago se revirou, não com culpa, mas com uma estranha calma. Eles tinham visto minha mensagem, a que enviei antes de sair de Jundiaí. Acabou o dinheiro. Boa sorte. Eu não esperava o pânico deles, mas também não fiquei surpreso. Digitei uma resposta rápida para Roberto. O inútil está ocupado. Então parei, os dedos pairando sobre a tela. Eles precisavam saber a verdade. Abri nosso grupo de família no chat, Roberto, Linda, Jéssica, Marcos, e comecei a digitar.
Já que vocês acham que eu sou inútil, escrevi, vamos esclarecer uma coisa. Por anos, eu paguei 7.500 por mês para cobrir a hipoteca de vocês. Eu paguei 15.000 boas pela cirurgia cardíaca do pai no ano passado. E Jéssica, eu cobri 25.000 boas das suas taxas do cursinho da OAB quando você estava com dificuldades. De nada. Apertei enviar, as palavras afiadas e finais. Não esperei por uma resposta. Coloquei meu celular no modo não perturbe e me preparei para o dia, me sentindo mais leve do que em anos. Ao meio-dia, meu celular vibrou com uma ligação do meu avô, Arthur. Atendi, sua voz familiar, calorosa, mas firme. Lucas, eu vi sua mensagem, disse ele. Bom pra você, garoto. Estou orgulhoso de você ter se defendido. Ele não parou por aí. Ele ligou para Roberto e Linda naquela manhã, acabando com eles. Vocês o sangraram até não poder mais. Ele disse a eles, seu tom afiado o suficiente para cortar suas desculpas. Ele tem carregado esta família, e vocês o chamam de inútil. Que vergonha. Eu podia imaginar o rosto de Linda, pálido e procurando por palavras. Roberto, resmungando defesas que não se sustentariam. Arthur não tinha terminado. Vocês precisam descobrir como sobreviver sem ele, disse ele, desligando na cara deles. Agradeci, minha voz falhando. Você não deve nada a eles, Lucas, disse ele. Continue brilhando. De volta à casa em Jundiaí, minha mensagem havia acendido um pavio. Linda estava frenética, andando de um lado para o outro na cozinha, ligando para Roberto repetidamente, exigindo que ele consertasse aquilo. Como vamos pagar a hipoteca agora? Ela gritou, sua voz tremendo. Roberto, geralmente tão composto, gritou de volta. Você acha que eu sei? Ele não pode simplesmente nos cortar. Jéssica, que sempre agiu como intocável, ficou em silêncio, atordoada. Suas taxas do cursinho da OAB, minha contribuição, agora uma verdade gritante. Marcos, que havia aceitado meu apoio para sua startup, sem questionar, olhava para o celular, relendo minhas palavras. E 25 years. Jéssica finalmente disse, sua voz tensa. Ele nunca me disse. Marcos balançou a cabeça. Ele não contou a nenhum de nós. A ficha caiu para eles. Eu tinha sido a rede de segurança deles. E eles zombaram de mim por isso. A casa explodiu em caos. Linda culpou Roberto por me afastar. Você o chamou de inútil, ela gritou, suas mãos tremendo enquanto segurava o celular. Roberto rebateu. Você riu, Linda. Não se faça de inocente. Jéssica, geralmente rápida em se defender, atacou Marcos. Você sabia que ele estava ajudando, não sabia? Marcos negou, seu rosto corado. Eu achei que era um empréstimo, ele gritou. A verdade que eu revelei rasgou a imagem cuidadosamente construída que eles tinham de mim como o fracasso da família. Eles não estavam apenas chocados. Estavam humilhados, forçados a encarar o quanto haviam dependido do filho que desprezavam. Eu não vi a briga deles, mas Arthur me contou tudo mais tarde naquele dia. Eles estão se destruindo, disse ele, um toque de satisfação em sua voz. Eu não me vangloriei. Eu me senti firme, centrado. Minha mensagem não era apenas uma declaração, era uma linha traçada na areia. 3 semanas se passaram. Eu estava na minha mesa, planejando uma campanha corporativa, quando meu celular vibrou com uma mensagem de Clara. Você está bem? Ela perguntou, sabendo que eu estava evitando as ligações de Jundiaí. Eu não falava com minha família desde a noite em que saí. E não estava pronto para isso. Meus limites estavam estabelecidos, e eu pretendia mantê-los. Enquanto isso, as consequências da minha decisão
estavam atingindo minha família com força, desfazendo suas vidas cuidadosamente curadas, de maneiras que eu só esperava pela metade. Na casa deles, uma carta registrada chegou, carimbada com letras vermelhas em negrito. Aviso final de execução hipotecária. Meu pai, Roberto, rasgou o envelope, sua mão tremendo, enquanto lia o aviso do banco. Sem meus 7.500 manos por mês, eles haviam perdido 2 pagamentos da hipoteca, e o banco não ia mais esperar. Linda agarrou a carta, sua voz subindo em pânico. Precisamos ligar para o Lucas, disse ela, discando meu número pela 100ª vez. Foi direto para a caixa postal. Meu celular ainda estava no não perturbe. Não. Roberto andava pela sala, resmungando sobre vender o carro. Seu orgulho ferido pela realidade de sua dívida. Minha irmã Jéssica também estava abalada. Sua carreira jurídica, sempre sustentada por sua reputação chamativa, sofreu um golpe quando um cliente importante desistiu. Ela contava com uma vitória rápida para financiar seu próximo empreendimento, mas sem meu apoio financeiro, dinheiro que ela nunca havia reconhecido, ela não conseguia cobrir os custos iniciais. O cliente se foi, e o nome de Jéssica, antes dourado nos círculos de São Paulo, começou a perder o brilho. Ela passou horas ao telefone, implorando para que investidores ficassem, sua voz tensa de desespero. Eu só preciso de um pouco mais de tempo, ela suplicava. Mas o estrago estava feito. Meu irmão Marcos não estava se saindo muito melhor. Sua startup de tecnologia, antes seu bilhete para a glória, estava se afogando em dívidas. Para mantê-la funcionando, ele arranjou um segundo emprego, trabalhando em turnos noturnos em um data center. As longas horas o deixaram exausto. Sua arrogância habitual, substituída por olheiras escuras. Ele presumiu que minhas contribuições eram infinitas, nunca questionando de onde vinha o dinheiro. Agora, enfrentando pagamentos de empréstimos que não conseguia cumprir, ele estava desesperado, seus sonhos vacilando. O ponto de ruptura da família veio durante uma chamada em grupo organizada pelo meu avô, Arthur. Ele já estava farto das desculpas deles e insistiu que todos participassem. Roberto, Linda, Jéssica, Marcos. Eu não fui convidado e não teria atendido de qualquer maneira. A voz de Arthur estalou pelo alto-falante, afiada e inflexível. Vocês perderam o Lucas por causa da arrogância de vocês, disse ele, suas palavras dirigidas a Roberto e Linda. Ele pagou suas contas, manteve sua casa, financiou suas vidas e vocês o trataram como nada. Vocês estão colhendo-se o que plantaram. Roberto tentou interromper, gaguejando sobre lealdade familiar, mas Arthur Schur o cortou. Lealdade? Você o chamou de inútil. Vocês não o merecem. A voz de Linda vacilou, alegando ignorância, mas Arthur não caiu nessa. Você sabia exatamente o que ele estava fazendo por você, disse ele. Agora resolvam sua própria bagunça. A chamada se transformou em uma gritaria. Jéssica acusou Roberto de me afastar com seus insultos. Você sempre favoreceu o Marcos, ela gritou, sua frustração transbordando. Marcos retrucou. Não jogue isso em mim. Você pegou o dinheiro dele também. Linda tentou apaziguar, mas sua voz falhou ao admitir que não podiam pagar a casa sem mim. Roberto, com o rosto vermelho, gritou para que todos calassem a boca. Mas ninguém ouviu. Arthur desligou, deixando-os remoendo em seu caos. Mais tarde, ele me disse que foi a chamada mais barulhenta que ele já ouviu. E ele não se arrependia de uma única palavra. Meses se passaram. Eu estava na sala de estar vazia da nossa nova casa. Um aconchegante apartamento de 2 quartos em Alphaville, o cheiro de tinta fresca ainda no ar. Clara estava lá fora, descarregando caixas do caminhão de mudança,
sua risada ecoando enquanto brincava com os carregadores. Meu celular, antes vibrando com chamadas desesperadas da minha família, agora estava silencioso. Eu havia bloqueado Roberto, Linda, Jéssica e Marcos semanas atrás, suas mensagens de voz e textos desaparecendo em um passado que eu não carregava mais. Minha vida parecia minha pela primeira vez, livre de suas expectativas, seu julgamento, seu peso. No trabalho, eu acabara de ser nomeado diretor de projetos, um cargo que conquistei com anos de noites em claro e campanhas impecáveis. Minha equipe me procurava para orientação, confiando na minha visão para tudo, desde eventos de gala de caridade até conferências de tecnologia. A promoção veio com um aumento suficiente para cobrir a entrada da nossa nova casa. Clara e eu passamos semanas procurando uma casa, sonhando com um lugar onde pudéssemos construir nosso futuro. Encontramos um terreno ensolarado com um pequeno quintal, perfeito para noites tranquilas e, talvez um dia, uma família nossa. Enquanto arrumava livros em uma prateleira, vi meu reflexo em uma janela. Eu estava sorrindo de verdade, não o tipo forçado que usei por anos. O único laço com minha antiga vida era meu avô, Arthur. Ele não ligava com frequência. Suas mãos tremiam demais para segurar um telefone por muito tempo, mas suas cartas chegavam a cada poucas semanas, escritas à mão em papel de carta nítido. Você está fazendo o certo por si mesmo, Lucas. Ele escreveu na última, sua caligrafia firme apesar da idade. Eu sempre vi sua força, mesmo quando eles não viam. Continue. Eu guardava suas cartas em uma caixa de madeira na minha mesa, cada uma um lembrete de que alguém na minha família acreditava em mim. Eu respondia, compartilhando pedaços da minha vida. Minha promoção, a casa, o pedido de casamento de Clara, no parque. As respostas de Arthur eram curtas, mas calorosas, sempre terminando com: "Estou orgulhoso de você, garoto." Minha família em Jundiaí era uma memória distante. Eu não sabia se eles haviam perdido a casa se Jéssica havia recuperado sua carreira ou se Marcos ainda estava se esgotando em turnos noturnos. Eu não verifiquei, não perguntei. Arthur nunca os mencionava em suas cartas, e eu era grato por isso. O caos deles não era mais minha responsabilidade. Passei anos despejando dinheiro e energia em suas vidas apenas para ser chamado de inútil. Agora, cada real que eu ganhava, cada momento que eu tinha, era para mim. Para nós. Clara e eu estávamos planejando nosso casamento. Uma pequena cerimônia com amigos que me viam por quem eu era, não por quem eu não era. Às vezes, tarde da noite, eu pensava no passado, não com arrependimento, mas com clareza. Eu dei tudo à minha família, e eles não me deram nada além de críticas. Cortá-los não foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre reivindicar meu valor. Eu construí uma carreira. Amava um lar com a mulher com quem me casaria, uma vida que parecia plena. O peso do desprezo deles, da necessidade deles, do desdém deles, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma confiança que eu não sabia que podia sentir, uma certeza de que eu era o suficiente. Saí para me juntar a Clara, o sol do estado de São Paulo, quente no meu rosto. Ela me entregou uma caixa com a etiqueta cozinha, sorrindo enquanto me provocava sobre minhas péssimas habilidades de empacotamento. Eu ri, empurrando-a de brincadeira, e por um momento, o mundo era só nós. Nossa nova casa, nossa nova vida. A última carta de Arthur estava no balcão, uma âncora silenciosa para a família que eu escolhi manter. O resto eu deixei ir. O dia do casamento chegou. Eu estava em um terno elegante, o pôr do sol de verão lançando um brilho quente sobre nosso quintal em Alphaville. Clara esperava no altar, improvisado em um vestido branco esvoaçante. Seu sorriso firme e seguro,
cercada por luzes pisca-pisca e um punhado de amigos próximos. Meu avô Arthur sentou-se na primeira fila, seus olhos marejados, mas orgulhosos. O único membro da família que eu convidei. Roberto, Linda, Jéssica e Marcos não estavam aqui. Não porque eu hesitei, mas porque não hesitei. Este dia era para mim, para Clara, para a vida que construímos sem suas sombras. Enquanto caminhava em direção a Clara, me senti leve, livre de uma forma que nunca conheci. Lucas, ela sussurrou quando ela alcancei. Você é tudo. Eu apertei sua mão, meu coração cheio. Arthur aplaudiu suavemente, suas mãos enrugadas, tremendo, mas fortes em espírito. Vocês dois estão maravilhosos, disse ele, sua voz ecoando sobre o zumbido baixo da música. A cerimônia foi simples, com votos que nós mesmos escrevemos, promessas de amor e parceria. Nenhum traço do passado que deixei para trás. Nossos amigos aplaudiram quando nos beijamos, o som brilhante e livre. Pela primeira vez, eu não estava provando nada para ninguém. Eu estava apenas vivendo. A notícia me alcançou mais tarde, através de um amigo em comum, sobre o colapso da minha família. Roberto e Linda perderam a casa em Jundiaí, forçados a se mudar para um apartamento apertado na periferia de São Paulo. O banco executou a hipoteca, suas economias esgotadas sem minhas contribuições mensais. O império jurídico de Jéssica desmoronou. Seu nome, antes sinônimo de sucesso, agora era sussurrado em círculos profissionais como uma história de advertência. Ela perdeu mais clientes, sua confiança abalada por acordos que não conseguia financiar. Marcos, enterrado em dívidas da startup, ainda se arrastava em turnos noturnos, seus sonhos de estrelato tecnológico desaparecendo a cada conta não paga. Não senti triunfo, apenas um reconhecimento silencioso de que suas escolhas os levaram até ali. Eu aprendi algo que eles nunca aprenderiam. Amar a si mesmo significa traçar um limite. Por anos, eu derramei minha energia, meu dinheiro, meu coração em uma família que me via como menos. Paguei a hipoteca deles, suas contas médicas, suas mensalidades, apenas para ser ridicularizado, dispensado, chamado de inútil. Ir embora não foi apenas sobre cortar laços. Foi sobre me escolher. Estabelecer limites não me tornou egoísta, me tornou inteiro. Cada passo que dei desde então, minha carreira em ascensão, minha casa com Clara, minha paz, veio dessa escolha. Eu não estava fugindo deles. Eu estava correndo em direção a mim mesmo. A presença de Arthur no casamento me lembrou do que a família poderia ser. Alguém que viu meu valor, que me celebrou sem condições. Suas cartas, ainda chegando a cada poucas semanas, eram minha âncora, a prova de que o amor não precisa machucar. Enquanto dançava com Clara, sob as estrelas, senti uma verdade se assentar em meus ossos. A felicidade vem quando você para de implorar por aprovação e começa a ir a construir uma vida que é sua. 5 anos se passaram tão rápido quanto uma brisa quente sobre a represa de Guarapiranga. A vida de Lucas e Clara, em Alphaville, não era apenas feliz. Era uma sinfonia de paz e realização. A casa aconchegante deles agora estava cheia das risadas de sua filha de 4 anos, Lívia, uma garotinha com os olhos de Clara e o sorriso radiante de Lucas. Lucas não era mais apenas um diretor de projetos. 2 anos após o casamento, com o apoio inabalável de Clara, ele deu um salto de fé e fundou seu próprio estúdio criativo, A Luz do Norte Criativa. Começou com longas noites no escritório do sótão, mas com seu talento e ética de trabalho, A Luz do Norte Criativa rapidamente se tornou um nome requisitado em São Paulo. Lucas não estava mais apenas criando campanhas publicitárias. Ele estava criando empregos e promovendo um ambiente de trabalho onde as pessoas eram respeitadas por seu valor.
algo que ele nunca recebeu de sua própria família. Ele se tornou o chefe que sempre desejou ter. Clara também encontrou seu próprio sucesso. Ela concluiu o mestrado e se tornou a chefe do departamento de História em uma das melhores escolas da região. Ela era esposa, mãe e a âncora firme que mantinha o mundo de Lucas em perfeito equilíbrio. Ao longo desses 5 anos, o silêncio da família em Jundiaí foi quase absoluto. Depois de serem bloqueados, eles não tinham como entrar em contato. As cartas do avô Arthur ainda chegavam regularmente, mas ele nunca mencionava Roberto, Linda ou os irmãos de Lucas, a menos que Lucas perguntasse especificamente, e Lucas nunca perguntava. Ele não sentia mais raiva, apenas um vazio distante. Ele havia escolhido a paz, e essa escolha exigia que ele mantivesse um muro sólido. Ocasionalmente, tarde da noite, enquanto observava sua filha dormir, Lucas se perguntava. Ele se perguntava se seus pais já pensaram na neta que nunca conheceram. Ele se perguntava se Marcos e Jéssica, em suas próprias lutas, já se lembravam dos dias de infância, antes que o dinheiro e a arrogância envenenassem tudo. Mas ele afastava esses pensamentos. O passado era um quarto trancado, e ele segurava a chave. O muro que Lucas construiu começou a mostrar sua primeira rachadura em uma tarde fria de outubro. Foi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente, ele ignoraria, mas algo o compeliu a atender. Alô? Lucas. A voz do outro lado estava rouca e hesitante. Era uma voz familiar, mas havia perdido a confiança presunçosa de anos atrás. Sou eu, Marcos. Lucas ficou em silêncio, o coração dando um pulo. 5 anos. Como conseguiu meu número? Foi o vovô Arthur. Ele está no hospital. A situação não é boa. Ele não para de perguntar por você. Marcos falou rapidamente, como se temesse que Lucas desligasse. Não estou ligando para pedir nada, só achei que você deveria saber. O mundo de Lucas balançou. Arthur, seu único farol na tempestade familiar. Qual hospital? Naquela noite, depois que Clara colocou Lívia na cama, ela se sentou ao lado de Lucas no sofá. Ele contou tudo a ela. Você quer ir? Clara perguntou suavemente, a mão na dele. Eu não sei, confessou Lucas. Ir lá significa encará-los. Não sei se estou pronto. Você não precisa encará-los, disse Clara, seu olhar firme. Você está indo lá por Arthur. Lívia e eu estaremos aqui esperando por você. O que quer que você decida, eu te apoio. Naquele momento, Lucas percebeu que a verdadeira força não era sobre construir o muro mais alto, mas sobre ter a coragem de abrir uma porta quando importava mais. O corredor do hospital tinha um cheiro estéril de antisséptico e ansiedade. Enquanto Lucas se aproximava da UTI, ele os viu. Sua família. Eles não pareciam as pessoas de sua memória. Seu pai, Roberto, com o cabelo agora quase todo grisalho, estava caído em uma cadeira, seus ombros, antes largos, parecendo frágeis. Sua mãe, Linda, tinha os olhos vermelhos e inchados. Sua bolsa de grife foi substituída por um olhar de exaustão cansada. Jéssica estava perto da janela, não mais em um terninho poderoso, mas em um suéter desbotado, seu olhar perdido à distância. E Marcos, que o havia chamado, parecia uma década mais velho. Suas mãos estavam calejadas, não mais as mãos macias de um analista financeiro. Ele claramente estava trabalhando em um emprego braçal. Eles viram Luca, e um silêncio constrangedor pairou sobre eles. Roberto começou a se levantar, depois sentou-se novamente. Linda soltou um pequeno soluço. Marcos se aproximou. Obrigado por vir. Como ele está? Perguntou Lucas, sua voz mais fria do que pretendia. O médico disse que devemos nos preparar. Lucas assentiu, passou por eles e entrou no quarto. Arthur estava frágil e magro na cama.
mas seus olhos se iluminaram quando viu Lucas. Você veio, meu menino, ele sussurrou. Lucas pegou a mão frágil de seu avô. Estou aqui, vovô. Estou aqui. Não fique mais com raiva deles, Lucas, disse Arthur, sua respiração superficial. O perdão não é um presente para eles. É um presente para você. Ele te liberta. Eles ficaram juntos por quase 1 hora, apenas os dois. Quando Lucas saiu, sua família ainda estava lá. Desta vez, Roberto se aproximou dele. Ele não conseguia encontrar os olhos de Lucas. Eu sinto muito, Lucas. Por tudo. Foi o primeiro pedido de desculpas que Lucas ouviu dele em seus 39 anos. Linda engasgou com um soluço. Nós estávamos tão errados, filho. Sinto muito. Lucas não respondeu. Ele não sentiu satisfação. Ele não sentiu nada. Ele simplesmente acenou para Marcos e foi embora. Arthur faleceu 2 dias depois. O funeral de Arthur foi a segunda vez que Lucas viu sua família. O serviço foi sombrio e respeitoso. Depois, Jéssica o encontrou. Eu não espero que você me perdoe, disse ela, sua voz sem a antiga agudeza. Eu só queria dizer que você estava certo em ir embora. Isso nos forçou a ver quem realmente éramos. Eu perdi tudo, meu emprego, minha reputação, e percebi que não era nada sem essas coisas. Estou recomeçando agora. Sou defensora pública. Não paga muito, mas... Ela hesitou. Pela primeira vez, sinto que estou fazendo algo certo. Alguns meses depois, no 5º aniversário de Lívia, um pequeno pacote chegou à casa de Lucas, sem endereço de remetente. Dentro havia um livro infantil lindamente desenhado à mão e um cartão com uma caligrafia simples. Feliz aniversário para nossa neta Lívia, da vovó e do vovô. Lucas quase o jogou fora, mas Clara o impediu. Olhe, disse ela. Isso não é um presente caro. Isso é tempo e esforço. Talvez eles estejam realmente mudando. O primeiro telefonema aconteceu 1 semana depois. Lucas ligou para sua mãe. A conversa foi breve e estranha, principalmente sobre saúde e o tempo. Mas foi um começo. A cura não foi um momento. Foi um processo que durou anos. Começou com telefonemas, depois reuniões curtas em cafeterias neutras. Lucas e Clara sempre definiam a hora e o local. Eles estabeleceram limites firmes, sem falar de dinheiro, sem remoer o passado, sem críticas. Para seu crédito, Roberto e Linda cumpriram. Eles haviam perdido a casa em Jundiaí há muito tempo e agora viviam em um pequeno apartamento alugado. Roberto estava aposentado. Linda trabalhava meio período em uma biblioteca. A vida havia desgastado sua arrogância, deixando apenas arrependimento e um profundo desejo de se reconectar com o filho e a neta que haviam perdido. Marcos encontrou paz gerenciando um viveiro de plantas local. Seu amor pela natureza, dando ao seu sorriso um calor genuíno. 10 anos após aquela noite fatídica, o sol do final da tarde de São Paulo, dourado como mel, incidia sobre o quintal verdejante da casa, em Alphaville. A casa era maior agora, expandida para dar espaço a Lívia, seu irmão de 8 anos, Sam, e um feliz Golden Retriever. Lucas, agora um homem de 44 anos, confiante e dono de um dos melhores estúdios criativos do Sudeste, estava virando bifes na churrasqueira. O aroma delicioso enchia o ar. Clara estava rindo com sua mãe, Linda, enquanto arrumavam uma salada. Roberto estava mostrando ao seu neto, Sam, como lançar uma bola de futebol americano. Em um canto do quintal, Marcos e Jéssica estavam em um jogo divertido de pega-pega com Lívia, suas risadas leves e desimpedidas. Eles estavam aqui, todos eles, no quintal de Lucas, não como patronos ou dependentes, mas como convidados bem-vindos. Mais tarde naquela noite,
Depois que todos foram para casa, Lucas e Clara sentaram-se na varanda, observando as primeiras estrelas começarem a brilhar no céu. Você conseguiu, sussurrou Clara, descansando a cabeça em seu ombro. Nós conseguimos, corrigiu Lucas, colocando-se o braço em volta dela. Ele olhou para sua casa, cheia de tanto amor e luz. Ele pensou na longa estrada que havia percorrido. Ele teve que deixar sua família para se encontrar. E ao fazer isso, milagrosamente, ele lhes deu a chance de se encontrarem também. Seu perdão não apagou as cicatrizes, mas permitiu que as feridas finalmente cicatrizassem. O avô Arthur estava certo. Foi um presente titante que ele deu a si mesmo. O círculo estava completo, não através do esquecimento ou da aceitação cega, mas através do entendimento, de limites saudáveis e de um amor que renasceu das cinzas do orgulho. Lucas não tinha apenas uma carreira de sucesso e uma pequena família feliz. Ele tinha sua família inteira de volta, de uma forma mais completa e real do que ele jamais ousara sonhar. Isso, no final, foi um final verdadeiramente feliz. Os 10 anos que se seguiram àquele humilde churrasco no quintal, aquele que marcou silenciosamente um novo começo, não foram um final de conto de fadas, mas algo muito mais real e duradouro. A paz que a família Monteiro havia negociado não era uma coisa frágil, baseada no silêncio e na evitação. Era uma entidade viva e resiliente, nutrida pela intenção, testada pelas pressões mundanas da vida e fortalecida por uma vontade coletiva de nunca mais retornar à Guerra Fria do passado. Suas reuniões se tornaram os novos pilares do calendário familiar. A ceia de Natal agora era realizada na casa rústica de Marcos e sua esposa, Sara. O ar se enchia com o cheiro de pinho do viveiro e da lendária torta de maçã de Sara. A Páscoa pertencia a Jéssica, seu apartamento antes estéril na cidade, agora transformado em um refúgio festivo e aconchegante. Um testemunho de uma mulher que finalmente aprendeu a construir um lar para si mesma, não apenas uma fortaleza. E o grande churrasco de aniversário, com sua alegria caótica e expansiva, era sempre oferecido por Lucas e Clara em seu quintal em Alphaville, o epicentro deste novo universo familiar. A Luz do Norte, criativa, a agência que Lucas construiu a partir dos sonhos do escritório no sótão, era agora uma força inegável no mundo da publicidade de São Paulo. Eles ganharam prêmios, conquistaram grandes clientes nacionais e foram elogiados por uma cultura de trabalho que defendia a criatividade e o bem-estar mental, um reflexo direto de seu fundador. No entanto, o sucesso não refez Lucas à imagem de suas antigas dúvidas. Apenas permitiu que o homem que ele sempre deveria ser emergisse plenamente. Ele era um pilar de sua comunidade, mas seu verdadeiro orgulho era encontrado nos pequenos momentos. Ensinando a seu filho agora, de 13 anos, Sam, os fundamentos do design em um tablet ou sentado na primeira fila em todas as exposições de fotografia de sua filha de 16 anos, Lívia, seu olhar cheio de uma admiração que seu próprio pai nunca fora capaz de lhe mostrar. Ele se tornara o pai de que um dia precisara desesperadamente. Clara, agora uma diretora de escola de ensino médio amplamente respeitada, permanecia a âncora da família. Sua força tranquila e inteligência emocional eram a arquitetura invisível que sustentava suas novas vidas. Era para ela que Marcos ligava, pedindo conselhos quando seu negócio enfrentava uma queda, em quem Jéssica confiava seus raros momentos de vulnerabilidade. Para Lucas, ela era sua parceira em todos os sentidos, a co-arquiteta da vida e da paz que ele agora valorizava acima de tudo. Os irmãos, antes rivais em uma competição silenciosa e amarga, tornaram-se amigos genuínos. Marcos, com as mãos calejadas de trabalhar a terra em seu próspero viveiro
encontrou uma dignidade tranquila que sua vida anterior nas finanças nunca lhe oferecera. Seu casamento com Sarah era uma parceria de iguais, construída sobre valores compartilhados e um amor pelo mundo natural. Jéssica, uma defensora implacável de uma fundação de assistência jurídica, canalizava seu formidável intelecto para lutar pelos desfavorecidos. Suas vitórias não eram mais medidas em reais, mas em famílias mantidas em suas casas e injustiças revertidas. A armadura defensiva, afiada, que ela usara por décadas, fora substituída por um fogo focado e compassivo. E Roberto e Linda se acomodaram no ritmo de seus anos posteriores. A perda da casa em Jundiaí, antes o símbolo de sua identidade, fora uma amputação dolorosa, mas necessária. Em seu pequeno e limpo apartamento alugado, despojados da necessidade de ostentar sucesso, eles se redescobriram. Roberto, com sua voz antes retumbante e suavizada, finalmente aprendera a falar a linguagem do elogio. Ele se maravilhava com as vitórias legais de Jéssica, fazia a Marcos perguntas perspicazes sobre o pH do solo e, o mais notável, olhava para o trabalho de Lucas com genuína curiosidade e orgulho. A amargura que o envenenara por 50 anos havia recuado, deixando para trás um homem quieto, lidando com uma vida inteira de arrependimento, mas grato pela segunda chance que sabia não merecer. Este era o estado da família Monteiro, curada, inteira e graciosamente comum. Eles acreditavam que haviam enfrentado sua maior provação e saído vitoriosos. Eles haviam confrontado os fantasmas do passado e os banido. Mas estavam enganados. Os fantasmas mais profundamente enterrados não são confrontados. Eles devem ser escavados. E a escavação estava prestes a começar. O catalisador, como tantas vezes acontece, foi a fragilidade silenciosa e rastejante da idade. Roberto, aos 76 anos, escorregou em uma poça de gelo ao pegar a correspondência. A queda resultou em um quadril quebrado. A cirurgia foi bem sucedida, mas a recuperação foi extenuante. Por 3 meses, seu pequeno apartamento no 2º andar, sem elevador, se tornou uma prisão para ele e um fardo para Linda. As escadas eram um obstáculo intransponível. Os corredores estreitos, um perigo diário. Os 3 irmãos se uniram, criando uma agenda complexa de visitas, entregas de refeições e apoio. Mas era uma solução temporária para um problema permanente. A conversa, iniciada pela praticidade gentil, mas firme de Jéssica, era inevitável. Era hora de uma mudança. Após semanas de reuniões familiares emocionantes, cheias de lágrimas e admissões difíceis, todos concordaram em um caminho a seguir. Uma bela e bem avaliada comunidade de vida assistida, com jardins amplos, fisioterapia no local e até mesmo um estúdio de arte foi escolhida. Estava localizada a apenas 15 minutos de carro da casa de Lucas e Clara. A decisão foi um marco triste, o encerramento oficial de um capítulo de independência para seus pais. A tarefa real, no entanto, era o ato físico de encerrá-lo, a limpeza do apartamento. Era um espaço que continha a história acumulada de 50 anos de um casamento. Durante um longo fim de semana, os 3 irmãos se reuniram, armados com caixas, fita adesiva e um senso compartilhado de dever. Eles pensavam que estavam simplesmente organizando pertences. Não poderiam saber que estavam prestes a vasculhar as cinzas de uma vida secreta e descobrir a história de origem de toda a sua dor. O apartamento era uma cápsula do tempo. Os irmãos se moviam pelos cômodos com uma estranha mistura de reverência e eficiência. Cada objeto parecia sussurrar uma história. Marcos resmungou, enquanto ele e Lucas manobravam uma pesada poltrona de meados do século, a mesma em que seu pai se sentara todas as noites por tanto tempo quanto podiam se lembrar. Jéssica estava na cozinha,
embrulhando cuidadosamente as delicadas xícaras de chá de porcelana que Linda estimava, seus movimentos precisos, metódicos, uma forma de gerenciar a maré avassaladora de memória. Ei, lembram disso? Chamou Lucas, segurando um pequeno robô de prata amassado. Marcos, você jogou isso na minha cabeça quando eu te contei a verdade sobre o Papai Noel. Marcos fez uma careta, um sorriso se espalhando por seu rosto. Você mereceu. Você estragou o Natal. Além disso, eu estava mirando na parede. Sua cabeça só entrou no caminho. Jéssica saiu da cozinha, segurando uma fotografia emoldurada. Era dos três quando crianças, sentados nos degraus da casa de Jundiaí. Jéssica, com seus grandes óculos e expressão séria, tinha os braços protetoramente em volta de um pequeno e sorridente Lucas. Marcos, um pouco mais velho, estava atrás deles. Atrás nessa tentando parecer legal e indiferente, mas sem conseguir esconder um sorriso afetuoso. Olhem para nós, disse ela, sua voz mais suave do que o normal. Parecemos tão normais antes de tudo ficar tão complicado. Eles passaram horas assim, desenterrando artefatos de seu passado compartilhado. Cada descoberta, uma caixa de fitas cassete antigas, um anuário do ensino médio, um chapéu ridiculamente emplumado que Linda usou em um casamento, desenrolava outro fio de memória, tecendo uma tapeçaria de uma família que era muito mais complexa do que a simples narrativa de disfunção a que todos se agarravam. Era uma família que também conhecera risos, afeto e momentos de alegria descomplicada. Este ato de lembrar, de reconhecer o bem que coexistira com o mal, parecia uma parte crucial de sua cura coletiva. O baú estava no fundo do armário do quarto principal, escondido sob uma coleção de casacos de inverno pesados que não eram usados há anos. Era um baú de madeira escura e pesada, com tiras de ferro. Parecia antigo, como algo de outro mundo. Uau! O que é isso? Disse Marcos, puxando-o para a luz. Partículas de poeira dançavam no raio de sol da janela. Não me lembro de ter visto isso. A mãe disse que eram apenas registros financeiros antigos da empresa do vovô Tomás, disse Jéssica, passando a mão pela tampa. Ela mencionou uma vez, disse que a chave se perdeu há muito tempo. Ela planejava apenas movê-lo para o depósito como está. Lucas se ajoelhou, examinando a fechadura pesada e ornamentada. Era uma peça de artesanato que não se via mais. Uma sensação de inquietação, de profunda curiosidade, o cutucou. Esta não era uma caixa para documentos fiscais. Era uma caixa para segredos. Acho que consigo abrir isso, disse ele, pegando um pequeno conjunto de ferramentas de precisão que usava para construir modelos de design. Uma hesitação pairou sobre o quarto. Temos certeza de que deveríamos? Perguntou Marcos, expressando um bom pensamento que todos tinham. Isso parece diferente. Pessoal. Devemos organizar tudo, contrapôs Jéssica, embora sua voz carecesse de sua certeza habitual. Tudo tem que ser inventariado. Não podemos simplesmente mover uma caixa misteriosa, trancada, para um depósito minúsculo. Lucas não precisava de mais convencimento. Ele sentiu uma atração inexplicável, a sensação de que este baú continha a resposta para uma pergunta que ele nem sabia como fazer. Ele trabalhou pacientemente, seu foco de designer concentrado no mecanismo intrincado da fechadura. Após 15 minutos de silêncio tenso, houve um clique suave e ressonante. A fechadura se abriu. Eles ergueram a tampa pesada juntos. Uma lufada de ar viciado e seco, o cheiro de papel envelhecido e tinta olealho seca os atingiu. Sua mãe estava errada. No topo, havia uma pilha organizada de cadernos de desenho encadernados em couro. A respiração de Lucas ficou presa na garganta. Com as mãos, que pareciam estranhamente desconectadas de seu corpo, ele pegou o de cima.
O couro estava rachado com a idade. Ele o abriu. As páginas eram uma revelação. Estavam cheias de esboços a carvão de uma qualidade surpreendente. Retratos de uma linda jovem e radiantemente bela, seu rosto capturado com uma intimidade quase dolorosa de se ver. Havia estudos anatômicos de mãos, paisagens da orla de São Paulo no inverno, desenhos arquitetônicos de edifícios que pareciam reais e fantásticos. O trabalho era controlado, acadêmico, mas explodindo com um talento bruto e inegável. A assinatura no canto de cada página era uma caligrafia confiante e fluida. Roberto Monteiro. Sob os cadernos de desenho, separados por folhas de papel de seda amarelado, havia dezenas de telas esticadas. Eram pinturas a óleo. Os irmãos as tiraram cuidadosamente, uma por uma, encostando-as nas paredes do pequeno quarto, até que estivessem em uma galeria improvisada da alma secreta de seu pai. Havia paisagens impressionistas e melancólicas do interior paulista, o céu pesado com nuvens sombrias. Havia naturezas mortas vibrantes, uma tigela de frutas representada com tanta vida que parecia que se podia pegar uma maçã da tela. Havia até um autorretrato, um jovem Roberto, talvez com 21 anos, seu olhar intenso e cheio de uma ambição esperançosa e ardente que eles nunca haviam visto em seus olhos. "Isso é impossível", sussurrou Marcos, sua voz embargada de admiração. Ele estava olhando para uma pintura de uma usina siderúrgica ao entardecer, a fumaça das chaminés representada em tons de roxo e laranja. Pai. O pai era um artista de verdade. No fundo do baú estava o coração do segredo. Era um grosso maço de cartas, amarrado com uma fita de seda quebradiça. Lucas a desamarrou. A seda se desintegrou em seus dedos. Havia 2 conjuntos distintos de caligrafia. Ele reconheceu a escrita de seu jovem pai. A outra era severa, afiada e imponente. Os carimbos postais datavam do final da década de 1960. Ele escolheu primeiro uma carta de seu avô, Tomás Monteiro. "Roberto", começava. "Sua mãe me informou de sua aceitação na Escola de Belas Artes de São Paulo. Deixe-me ser inequivocamente claro. Isso não vai acontecer. Não passei minha vida construindo uma empresa de manufatura respeitável do zero para ter meu único filho desperdiçando sua herança e o nome da família em uma busca tão inútil e afeminada. Você não é um pintor. Você é um monteiro. Suas ilusões românticas são um insulto ao suor e sacrifício que lhe proporcionaram o luxo de ter sonhos tão tolos. Você tem um diploma de administração por um motivo. Você vai usá-lo. Sua posição na Indústrias Monteiro não é um pedido. É seu dever. Espero vê-lo em meu escritório na segunda-feira, 1º de setembro, às 8h em ponto. Não falaremos mais sobre esse absurdo. Não me teste nisso." A crueldade fria das palavras gelou Lucas até os ossos. Ele então pegou uma carta escrita pela mão de Roberto, endereçada a Linda. "Minha querida Linda." Ele leu em voz alta, sua voz tremendo ligeiramente. "Meu pai baixou a guilhotina. Ele chamou minha arte, minha vida inteira, minha alma, de absurdo inútil e afeminado. Ele não me deu espaço para discussão. É a empresa ou sou deserdado. Sem família, sem herança, nada. Ele me veria morrer de fome antes de me ver pintar. Meu coração parece ter sido partido em 2. Uma metade vive naquele estúdio com o cheiro de terebintina e a possibilidade infinita de uma tela em branco. Esse é o homem que acredito ser. Mas a outra metade, a maior, vive com você. O pensamento de construir uma vida com você é a única coisa que rivaliza com minha necessidade de criar. Mas que vida um artista deserdado pode oferecer? Uma vida de pobreza, de luta, de incerteza constante? Como eu poderia, em nome do meu próprio sonho egoísta, acorrentar você a isso? O mundo dele é uma prisão, Linda. Uma prisão cinzenta,
previsível e esmagadora de almas. Mas é segura. Poderíamos construir uma vida lá, uma família. Eu teria você, mas perderia a mim mesmo. Não sei o que fazer. Sinto que estou em um penhasco, e ambos os caminhos levam a um tipo diferente de morte. Havia mais. Uma carta de Linda implorando para que ele não desistisse, prometendo que ficaria ao seu lado, não importava o quê. Uma carta final e brutal de Tomás, ameaçando cortar a família de Linda de uma parceria de negócios se Roberto não cumprisse. Ele fora completa e totalmente encurralado. O último pedaço de papel não era uma carta. Era um recorte de jornal de 1970. Um pequeno anúncio para uma exposição de artistas locais. Um nome estava circulado em tinta vermelha desbotada. Roberto Monteiro. E ao lado, uma nota estava rabiscada na caligrafia de Linda. Ele vendeu Tempestade na Planície por 250. Ele ficou tão orgulhoso. Ele nunca mais pintou depois do casamento. O silêncio na sala era absoluto, pesado com o peso de uma tragédia de 50 anos. Os irmãos estavam cercados pela evidência vibrante e apaixonada do homem que seu pai poderia ter sido, e pela esmagadora evidência em preto e branco de por que ele nunca teve permissão para ser ele. Cada demissão cruel da carreira de Lucas, cada referência zombeteira a um emprego de verdade, cada grama de pressão sobre Marcos e Jéssica para serem bem-sucedidos e práticos, tudo se fundiu em uma única verdade horrível. Seu pai não fora um tirano. Ele fora um prisioneiro. E por décadas, ele tentara desesperadamente forçar seus filhos para a cela com ele, acreditando que era a única maneira de mantê-los seguros. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A narrativa de sua vida inteira, o conflito central que o definira, era uma mentira. Ele passara 30 anos acreditando que era uma decepção para seu pai. A verdade era infinitamente mais trágica. Ele era um lembete. Os dias que se seguiram à descoberta foram um borrão de realidade suspensa. Os irmãos mudaram seus pais para uma nova instalação, seguindo os movimentos com um peso de chumbo em seus corações. Eles falavam em tons sussurrados, suas conversas circulando o assunto, mas nunca pousando nele. Estavam em um estado de choque coletivo, cada um processando a revelação à sua maneira. Para Lucas, foi um terremoto interno, profundo e desorientador. Ele estaria em sua agência movimentada, cercado pela criatividade vibrante que cultivara, e de repente seria atingido por uma imagem das pinturas de seu pai. Ele via sua própria vida não como uma rebelião contra seu pai, mas como uma continuação inconsciente dela. Ele, por pura teimosia, conseguira viver a vida que fora negada a seu pai. A culpa que sentia por isso era tão poderosa quanto o alívio. Ele falou por horas com Clara, tentando desembaraçar o nó de emoções. Raiva pelos anos de dor desperdiçados, uma pena profunda e dolorosa por seu pai e uma nova onda de traição dirigida à sua mãe. Jéssica, sempre pragmática, foi consumida por uma fúria fria. Ele não tinha o direito, disse ela a Lucas e Marcos durante uma tensa reunião noturna em seu apartamento. Ele não tinha o direito de fazer de seu trauma nosso fardo. Ele nos deixou acreditar que seu amor era condicional às nossas escolhas de carreira. Nós nos contorcemos para ganhar uma aprovação que nunca foi sobre nós. E a mãe, o silêncio dela, foi uma escolha. Todos os dias, por 50 anos, ela escolheu proteger o segredo dele em vez de proteger seus próprios filhos. Marcos foi o mais visivelmente abalado. Eu me matei por uma década em um emprego que odiava, disse ele, sua voz baixa e pesada. Tive um colapso nervoso. Tudo porque estava tentando ser o bom filho.
Eu era a prova viva de que seu sacrifício não foi em vão. Que fardo terrível para se colocar em uma criança. O primeiro confronto teve que ser com Linda. Eles a convidaram para a casa de Lucas, criando um terreno neutro que, no entanto, estava em seus termos. Ela chegou, sentindo o clima sombrio, e sentou-se nervosamente na beirada do sofá. Lucas começou, sua voz gentil, mas firme, e disse a ela que eles haviam aberto o baú. A cor sumiu do rosto de Linda. Por um longo momento, ela não disse nada, as mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Então, a represa de 50 anos de silêncio se rompeu. Ela começou a chorar, não com soluços altos e dramáticos, mas com uma dor silenciosa e sem esperança, que era muito mais terrível de se testemunhar. Sinto muito mesmo, ela sussurrou quando finalmente conseguiu falar. Vocês têm que acreditar em mim. Eu nunca quis machucá-los. No começo, eu lutei por ele. Eu disse a ele que poderíamos fazer dar certo. Mas o pai dele, Tomás, era um homem cruel e poderoso. Ele teria arruinado não apenas a nós, mas minha própria família. Roberto fez sua escolha para me proteger, para nos proteger. E a escolha o quebrou. Depois do casamento, as pinturas eram uma fonte de agonia. Ele não conseguia olhá-las. Ele as trancou e me fez prometer nunca falar sobre isso. Ele disse que era a única maneira de sobreviver, fingir que aquele homem nunca existiu. Eu pensei que o estava protegendo ao guardar seu segredo. Ela virou seus olhos, cheios de lágrimas, para Lucas. E então veio você. Você nasceu com o dom dele. Era inegável. E isso o enlouqueceu de dor. Cada desenho que você fazia era um fantasma. Cada elogio que você recebia de um professor era um tormento. A dureza dele foi uma tentativa desesperada e distorcida de te assustar para longe do caminho que lhe causara tanta dor. Ele pensava que a vida de um artista era uma vida de desgosto, e ele preferia que você o odiasse a ver você sofrer como ele sofreu. Era uma lógica monstruosa e imperdoável, nascida de um coração partido. E eu fiquei ao lado. Fui uma covarde. Minha maior falha como mãe foi escolher ser uma esposa leal. Protegi a ferida dele em vez de proteger meus filhos dela. E viverei com esse arrependimento pelo resto dos meus dias. Sua confissão foi uma agonia crua e sem filtros. Não concedeu absolvição, mas ofereceu contexto. Substituiu a narrativa de uma conspiração maliciosa por uma tragédia de fraqueza e medo. A conversa final pertencia a Lucas. Ele foi sozinho à instituição de vida assistida. Encontrou Roberto na sala comum, lendo um jornal. A máscara do patriarca severo se fora, substituída pela simples vulnerabilidade de um homem velho. Lucas carregava um único caderno de desenho consigo. Ele se sentou, o coração batendo forte. Pai, ele começou, sua voz baixa. Nós encontramos suas pinturas. Roberto congelou. O jornal em suas mãos tremeu. Ele o dobrou lentamente e o colocou na mesa ao seu lado. Ele não olhou para Lucas. Ele olhou para suas próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Imaginei que um dia vocês encontrariam, disse ele, sua voz mal um sussurro. Lucas empurrou o caderno de desenho pela mesa. Era o dos retratos de Linda. Este é o trabalho de um homem que ama o que faz. Um homem que vê o mundo. Eu nunca conheci esse homem. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Por que você o escondeu de mim? Por que passou minha vida inteira me fazendo sentir que quem eu era uma fonte de vergonha? Roberto finalmente ergueu os olhos. Estavam cheios de uma tristeza profunda e antiga. Porque era uma fonte de vergonha, disse ele, sua voz falhando. Para mim, toda vez que você pegava um lápis, eu não via meu filho.
Eu via meu próprio fantasma. Eu via o covarde que eu era aos 21. O homem que não foi forte o suficiente para lutar por sua própria alma. O homem que escolheu o conforto em vez da paixão. E a raiva que eu sentia daquele covarde. Eu a despejei toda em você. Era mais fácil tentar esmagar o artista em você do que admitir que eu permiti que meu próprio pai esmagasse o artista em mim. Ele respirou fundo, trêmulo. Eu me convenci de que estava te protegendo, que o mundo quebra os artistas, que um emprego de verdade te manteria seguro. Mas essa foi uma mentira que contei a mim mesmo para tornar o silêncio em minha própria alma suportável. A verdade é que eu tinha inveja. Eu tinha uma inveja profunda e venenosa. Você foi corajoso de uma forma que eu nunca fui. Você lutou por sua paixão. Você construiu uma vida em torno dela. Você se tornou o homem que eu deveria ter sido. E em vez de te celebrar, eu te puni por isso. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu roubei anos de sua vida, anos de sua confiança. Eu quase quebrei seu espírito. É o grande pecado imperdoável da minha vida. E eu sinto muito, Lucas. Sinto muito, muito mesmo. Lágrimas escorriam pelo rosto do velho. E naquele momento, os últimos vestígios da raiva de Lucas finalmente se dissolveram, levados pela maré da confissão de seu pai. Ele não estava olhando para um monstro. Ele estava olhando para um homem que passou a vida inteira de luto por si mesmo. A verdade, uma vez desenterrada, tornou-se um poderoso agente de mudança. Não apagou o passado, mas o recontextualizou, permitindo um novo tipo de cura, uma baseada não na evitação educada, mas em uma honestidade dolorosa e compartilhada. Um mês após o confronto, Lucas chegou à instituição de vida assistida com um grande objeto envolto em tecido. Ele reuniu seus pais, junto com Marcos e Jéssica, que vieram encontrá-lo na ensolarada sala comunitária. Com uma cerimônia silenciosa, ele revelou o objeto. Era a pintura de Roberto, Tempestade na Planície. Lucas havia contratado o melhor restaurador de arte de São Paulo. Os 50 anos de sujeira e negligência foram meticulosamente limpos. As cores estavam surpreendentemente vibrantes, as pinceladas carregadas de energia. Estava emoldurada em um carvalho simples e elegante que realçava os azuis profundos das nuvens de tempestade. Uma obra-prima não deveria viver em uma caixa trancada, disse Lucas, sua voz embargada de emoção. Linda estava chorando abertamente, uma mão sobre a boca. Jéssica e Marcos ficaram em silêncio atordoado, seus olhos fixos na obra do pai, que estavam apenas começando a conhecer. Roberto olhava para a Bia Pintuaea, seus ombros tremendo. Não era apenas uma tela restaurada. Era um pedaço ressuscitado de sua alma. Lucas então trouxe um segundo presente. Era uma grande e belamente trabalhada caixa de arte de madeira. Ele a abriu. Dentro havia um conjunto completo de tintas a óleo, de qualidade profissional, dezenas de tubos dispostos em um espectro de cores brilhantes. Havia pincéis finos de Marta, uma paleta, óleo de linhaça e uma pilha de telas em branco. O estúdio de arte aqui tem uma luz matinal maravilhosa, disse Lucas simplesmente. Eu verifiquei. No domingo seguinte, Lucas trouxe Lívia e Sam para visitar. Eles não foram ao apartamento de seus avós. Foram ao estúdio de arte. Lá, perto de uma grande janela ensolarada, estava Roberto. Na frente dele havia um cavalete. No cavalete, uma tela, as primeiras pinceladas de uma nova paisagem começando a tomar forma. Sua mão não estava tão firme como antes, mas o olhar de concentração intensa e alegre em seu rosto era atemporal. Ele ergueu o olhar quando eles entraram, e um sorriso de contentamento puro e genuíno se espalhou por seu rosto. Lívia, uma fotógrafa talentosa, com o olho artístico de seu avô,
Aproximou-se para examinar seu trabalho. A composição está muito forte, vovô, disse ela, sua voz cheia de admiração genuína. Roberto sorriu radiante. Obrigado, minha querida. Estou apenas pegando o jeito de novo. Lucas ficou na porta, observando sua filha Vam oferecer uma crítica a seu pai. Ele observou Sam puxar um banquinho, totalmente fascinado pelo processo. Ele viu o espírito criativo, a mesma coisa que fora a fonte de tanto trauma geracional, agora agindo como uma ponte, uma linguagem compartilhada entre eles. A maldição se tornara uma bênção. Ele percebeu então que a longa e dolorosa jornada de sua vida não fora sobre escapar de seu pai ou mesmo perdoá-lo. Fora sobre entendê-lo. Ao escavar o passado de seu pai, ele desenterrara a chave para o seu próprio. A validação que ele passara a vida inteira perseguindo nunca fora sobre seu trabalho ser bom o suficiente. Era sobre seu trabalho ser um lembrete de um amor que fora perdido. E agora, observando seu pai misturar um azul cerúleo, perfeito na paleta, uma cor de possibilidade infinita, Lucas sentiu a última e mais profunda ferida em sua própria alma, finalmente, começar a se fechar. A restauração estava completa. É estranho como uma vida pode ter dois começos. O meu primeiro foi o dia em que nasci. O meu segundo foi a noite em que renasci. A noite em que escolhi sair da casa dos meus pais aos 34 anos, deixando para trás um prato de comida intocado e os destroços fumegantes de suas expectativas. Por anos, pensei que esse foi o momento crucial, o único ato de desafio que definiu minha liberdade. A saída, as 42 ligações perdidas, a mensagem "o inútil está ocupado". Foi um clímax poderoso e cinematográfico. Era a história que eu contava a mim mesmo, a que me alimentava. A ruptura limpa que me permitiu construir a vida que tenho agora com Clara, Lívia e Sam. Mas eu estava errado. Esse não foi o fim da história. Foi apenas o fim do primeiro ato. O verdadeiro ponto de virada, o momento que ofereceu não apenas liberdade, mas paz genuína, veio uma década depois, em um armário de apartamento empoeirado e ensolarado. Foi o momento em que abri aquele baú de madeira pesada e desenterrei o fantasma do homem que meu pai deveria ter sido. Encontrar suas pinturas, seus cadernos, suas cartas. Não apagou as décadas de dor que ele me causou. Não desculpou a crueldade ou o desprezo. Mas o que fez foi fornecer a peça mais crucial e mais comovente do quebra-cabeça. O porquê. E entender o porquê mudou tudo. Reenquadrou minha vida inteira. Passei anos vendo meu pai como um monstro, um tirano, que desprezava minha própria natureza. Mas a verdade era infinitamente mais trágica. Ele não era um monstro. Ele era uma casa mal-assombrada. E eu era o fantasma que vivia dentro dele. Minha paixão pela arte não era uma decepção para ele. Era um lembrete constante e agonizante da paixão que ele fora forçado a assassinar dentro de si mesmo. Sua crueldade não era um ataque. Era um ato desesperado, distorcido e terrivelmente fracassado de autodefesa contra sua própria memória. E essa é a primeira grande lição que eu realmente aprendi. A dor que as pessoas infligem a você raramente é sobre você. É quase sempre um reflexo da dor que elas carregam dentro de si. Pessoas feridas, como diz o ditado, ferem pessoas. O pai do meu pai, um homem que mal conheci, o feriu tão profundamente que ele passou os 50 anos seguintes sangrando em pessoas que não o haviam cortado, especialmente eu. O pecado do meu pai não foi apenas sua crueldade, foi sua recusa em curar sua própria ferida, escolhendo, em vez disso, passar a adaga para seu filho. Ver essa verdade não o absolveu, mas me permitiu finalmente de vê-lo como um ser humano completo e trágico,
não apenas o vilão bidimensional da minha infância. Permitiu-me encontrar um espaço para a piedade onde antes só havia raiva. Isso leva à segunda e talvez mais importante lição. Estabelecer um limite é muitas vezes o ato mais compassivo que você pode realizar. Ir embora naquela noite pareceu egoísta. Pareceu um ato de abandono. Minha vida inteira fui ensinado que a família permanece unida, o que era um código para você suportará qualquer quantidade de dor que infligirmos a você em nome da lealdade. Mas minha partida foi o catalisador que nos salvou a todos. Não foi um ato de destruição, foi uma demolição controlada. Minha ausência criou um vácuo que os forçou a confrontar a verdade de suas próprias vidas. Sem meu dinheiro para tapar os buracos em suas finanças, eles tiveram que enfrentar sua própria irresponsabilidade. Sem mim como o bode expiatório designado da família, eles tiveram que se virar e se encarar, e eventualmente a si mesmos. Meu limite, o muro que construí para me proteger, deu a eles o espaço de que precisavam para finalmente começar sua própria cura. Ensinou-me que às vezes você tem que amar alguém o suficiente para deixá-lo experimentar as consequências de suas próprias ações. Facilitar a disfunção deles não era bondade. Era covardia. O amor verdadeiro, aprendi, não é sobre absorver dor sem fim. É sobre honrar seu próprio valor tão ferozmente que você inspira os outros a encontrar o deles. E isso me leva ao perdão. Às vezes me perguntam sobre isso. Como você pôde perdoá-los? A verdade é que o perdão não foi um evento único. Não houve um momento de raio, nenhum abraço cinematográfico choroso onde tudo foi esquecido. O perdão foi um processo lento, bagunçado e contínuo. Foi uma escolha que tive que fazer repetidamente. Não foi sobre dizer, o que você fez foi ok. Nunca será ok. Em vez disso, foi sobre dizer, o que você fez não terá mais o poder de definir meu presente ou meu futuro. Perdoar meu pai não foi sobre apagar a memória de suas palavras. Foi sobre entender o medo e a fraqueza que as impulsionaram. Perdoar minha mãe não foi sobre desculpar seu silêncio. Foi sobre reconhecer o medo que o impôs. O perdão, descobri, é um ato profundamente egoísta. Não é sobre libertar a outra pessoa de sua culpa. É sobre libertar a si mesmo do peso de carregar o crime deles. É o ato final e supremo de reivindicar sua própria vida. Olho para a minha vida agora, para o belo caos da minha casa, para o negócio próspero que construí do nada, para os relacionamentos curados e humildes que agora tenho com meus irmãos e meus pais. Vejo meu pai na sala de arte de sua nova casa, ensinando minha filha sobre perspectiva e sombra. E vejo a quebra de uma maldição geracional. Eu escolho, conscientemente, todos os dias, ser o pai para meus filhos que ele nunca teve permissão para ser. Eu celebro suas paixões. Eu valido seus sentimentos. Eu me certifico de que eles saibam que meu amor não é um prêmio a ser ganho, mas uma base sobre a qual eles sempre podem se apoiar. Eu sou a prova viva de que os ciclos do passado não precisam ditar o futuro. Minha história é minha, mas sei que no coração dela estão sentimentos que são universais. O sentimento de ser invisível, de ser desvalorizado, de ser a pessoa que dá tudo e recebe apenas críticas em troca. Eu sei que não estou sozinho nesta jornada e quero que você saiba que você também não está. É por isso que compartilho isso. Não por simpatia, mas por solidariedade. E é aqui que quero trazer você. Quero que este espaço seja mais do que apenas um lugar onde conto minha história. Quero que seja um lugar onde reconhecemos as nossas, coletivamente. Se alguma parte disso ressoa com você, eu ficaria honrado se você compartilhasse apenas um pedaço de sua própria história nos comentários abaixo. Você não precisa compartilhar o trauma. Apenas compartilhe a força. Conte-me sobre um limite que você estabeleceu. Um momento em que você se escolheu.
uma vez em que disse não para poder finalmente dizer sim ao seu próprio bem-estar. Que esta sessão de comentários seja um testemunho de nossa resiliência, um lugar onde podemos testemunhar e validar a força uns dos outros. A história de Lucas, embora ficcional, toca em uma verdade profunda que muitos de nós enfrentamos. A dor que vem das mesmas pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente. Sua jornada não é apenas sobre vingança ou sucesso material, mas um roteiro para a cura interior e a liberdade. Dela, podemos tirar lições inestimáveis. A lição mais importante é o poder de estabelecer limites. Em muitas culturas, somos ensinados que a família exige sacrifício, que lealdade significa resistência. Mas a história mostra que a resistência infinita não é uma expressão de amor, mas cumplicidade em uma dinâmica tóxica. A partida decisiva de Lucas não foi um ato egoísta, mas um ato supremo de autopreservação. Limites não são muros para punir os outros, mas cercas para proteger o jardim de sua própria alma. Às vezes, a ação mais amorosa que você pode tomar por um relacionamento é criar distância, permitindo a cada pessoa o espaço para se confrontar. A partida de Lucas não apenas o salvou, mas também forçou sua família a enfrentar o vazio que haviam criado, que foi a primeira semente da mudança. A segunda lição é sobre entender o trauma geracional. Quando Lucas descobriu o passado enterrado de seu pai, ele percebeu que sua crueldade não vinha do ódio, mas de sua própria dor e fracasso. Isso não desculpa o comportamento errado, mas fornece uma perspectiva compassiva. Mostra que aqueles que nos ferem, muitas vezes, carregam feridas profundas de uma geração anterior. Entender isso nos ajuda a escapar do papel de vítima passiva. Permite-nos perdoar, não porque eles merecem, mas porque nós merecemos paz. Perdoar não é sobre apagar o passado, mas sobre despojar o passado de seu poder de definir seu futuro. Finalmente, a história é uma afirmação de alto valor e agência. A verdadeira força não é encontrada em tentar mudar os outros, mas em ter a coragem de construir uma vida que reflita seus próprios valores, mesmo sem a aprovação de ninguém. Lucas parou de buscar validação de uma fonte que nunca a forneceria. Em vez disso, ele se tornou essa fonte de força para si mesmo. A maior lição, em resumo, é esta: você é quem segura a caneta da história da sua vida. Não a entregue a mais ninguém, nem mesmo às pessoas que você mais ama, se elas a usarem para descrever sua dor. Tenha a coragem de escrever um novo capítulo baseado no respeito, na compaixão e em um amor inabalável por si mesmo. Se essas histórias, essas lições sobre quebrar ciclos, estabelecer limites e reivindicar seu próprio valor são algo do qual você quer fazer parte, considere se inscrever neste canal. Estamos construindo mais do que apenas uma audiência aqui. Estamos construindo uma comunidade fundada na crença de que todos merecem ter sua história ouvida e todos têm o poder de escrever seu próprio final. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. Lembre-se de que seu valor não é negociável e você é o autor supremo de sua própria vida. Escolha escrever uma bela,